Um grande abraço a você, torcedor. O seu Cidade Esportes está de volta em 2015. Vários programas, reprises que você teve por aí, acompanhando algumas entrevistas, mas nós estamos de volta. Estamos de volta para trazer as informações do esporte em Jacareí, o esporte no Vale, o esporte no Brasil. O Cidade Esportes, que é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade, tem a nossa apresentação e os comentários de Antônio Marques. A técnica, como sempre, do corintiano Gino, que voltou com o Tite. Tite, que venceu a equipe do Palmeiras. E aliás, o Gino diz que o Corinthians vai conquistar o título da Taça Libertadores de América. Com esse time, as coisas vão caminhando. A direção geral do Rodrigo Leal e da Paola, me lembre, Antônio Marques, depois vocês vão me lembrar aí, a Paola também que está responsável pela direção também desse programa. Aliás, são braços direitos aqui da sua TV Cidade. Bom, como primeiro programa de 2015, o nosso entrevistado, ele é empresário, o torcedor deve estar se questionando, um empresário daqui da cidade, que tem se identificado com o esporte, e nós estamos recebendo aqui ao lado do Antônio Marques, o Dr. Joaquim Ferreira Neto, ele que é um dos diretores da Ativa Saúde daqui da cidade, e que estará conversando conosco. Antônio Marques, um empresário por aqui que gosta do esporte, viu, Marques? Grande abraço e prazer tê-lo conosco aqui no Cidade Esportes. Um abraço, Luiz, um abraço, amigo da TV Cidade. É importante a gente conversar com o empresário que está aí sempre trabalhando com o esporte, conhece bastante o esporte da cidade, principalmente lá do Parque Meia Lua, ele conhece muito, conhece o Edão, grande técnico de futebol aqui do Amador da cidade. Agora só lembramos aí que o Gino está contente depois da vitória de ontem também. 1-0 em cima da equipe do Palmeiras, jogando dentro de casa, grande vitória. É verdade. Bom, nosso entrevistado está aqui, nós vamos perder tempo não. Doutor Joaquim, um abraço. Aliás, eu vou falar só o primeiro nome, porque quando eu ligo para o celular do doutor Joaquim, como é que estão as coisas? Tudo bem? Bom, doutor Joaquim, prazer tê-lo conosco aqui no Cidade Esportes. Prazer é meu. Vamos aqui conversar um pouco de esporte, né? A gente considera que o esporte é uma das atividades mais importantes para a saúde, né? Então, na área da saúde, a gente entende que a atividade física, né, é fundamental e o esporte é uma das formas que as crianças, principalmente, né, começam a ter o seu contato com a atividade física, né? Seja no futebol, seja no vôlei, seja no carrinho de rolimã, enfim. Mas é fundamental as crianças, embora que hoje não tenha, né? No skate, né? Hoje não tem nem... O skate ainda tem, mas o carrinho de rolimã, os meninos não estão mais... Mas ele existe. Existe, é verdade. Em alguns lugares ele existe. Em alguns bairros aqui do Jacareí. Doutor Joaquim, o Marques se identificou muito a questão do Meia Lua, e aqui quando eu falo Parque Meia Lua, uma das grandes equipes do futebol amador daqui da cidade, e um detalhe importante, que o Parque Meia Lua, quando se fala em Meia Lua, se lembra do Edão. E o Edão é que tem trabalhado com as categorias de base. Bom, há vários assuntos para serem explorados aqui com o doutor Joaquim com relação ao esporte amador daqui da cidade. Doutor Joaquim, por que o Meia Lua, a sua empresa resolveu apoiá-lo? Eu acho que há mais de 8 anos que vocês apoiam o time do Parque Meia Lua. Como é que foi esse amor pelo esporte do Meia Lua e esse investimento nas criançadas de lá? Na verdade, a gente teve um primeiro contato, o pessoal nos procurou, né, buscando algum incentivo lá, alguma ajuda e tal. E nós sempre procuramos fazer, entendemos assim que os projetos têm que ser de longo prazo, né? Nada para um campeonato, porque um campeonato acaba muito rápido, é efêmero, você não deixa nada, não deixa uma contribuição, não deixa um trabalho, não deixa uma referência. E quando o Edão nos procurou, a gente fez uma proposta a ele que a gente poderia ajudar, sim, poderia tentar referenciar, inclusive colocar a marca da empresa, que a gente era diretor na época, que na época chamava-se Cooperativa Médica, depois mudou o nome para Ativa Saúde, mas desde que ele se apresentasse para a gente um projeto de médio e longo prazo, para que a gente realmente pudesse estar atuando junto com o esporte lá. E além disso, que envolvesse nesse trabalho o trabalho com as crianças, porque os adultos que praticam futebol como amador, eles sempre vão arrumar, quem gosta sempre vai arrumar um lugarzinho para jogar, né? Ou aqui, hoje, infelizmente, muita gente daqui de Jacareí está jogando em São José, por uma série de fatores, e nós vamos então esses fatores daqui a pouco. Que a gente queria que as crianças tivessem uma oportunidade nesse trabalho, principalmente num bairro populoso como Meia Lua, não é? A gente queria estar oferecendo essa oportunidade.
O Edão nos apresentou um projeto, a gente confiou no projeto, amarramos algumas condições e o projeto evoluiu bem. Até hoje nós estamos trabalhando lá. Hoje, até não com tanta intensidade, por conta da própria estrutura do esporte na cidade, aliás, que perdeu muito o entusiasmo, o pessoal estava com a referência do esporte. Hoje já não é tanto, as dificuldades são muitas, você vai no campeonato, você não tem campo, você participa no campeonato estadual, a dificuldade de arrumar um campo para disputar trazer um time de fora para jogar aqui é muito grande. Quer dizer que o quadro que se apresenta hoje na cidade com relação aos campos, isso pode tirar um investidor, no caso do senhor? Eu acho que tira o entusiasmo, né? Eu acho que, e obviamente tirando o entusiasmo, tira o investidor, porque se você vai buscar uma empresa, por exemplo, para patrocinar um time, seja por um campeonato curto ou seja por um campeonato longo, ele vai querer saber um pouco como é que está organizado o esporte na cidade, né? Se ele percebe que está pouco organizado, que vai ter pouca visibilidade, que os campeonatos não têm uma referência forte, as associações não têm uma referência forte, tem confusão em quase todo jogo, dificilmente ele vai se dispor a colocar a sua marca num projeto desse. Então eu acho que... Doutor, a gente está ouvindo aí o comentário do senhor, que o senhor está focado lá no Parque Meia Lua. Agora, o senhor pretende espalhar isso aí pela cidade, fazer algum patrocinador com outro time, alguma coisa, ou só pretende investir lá no Parque Meia Lua? Então, como eu te falei, a gente, na verdade, toda vez que a gente participou, a gente não participou de time, vamos dizer assim, a gente participou de projeto. A gente teve já algumas pessoas que nos procuraram e a gente fez sempre a mesma pergunta. Falou, olha, você tem um projeto de longo prazo ou está montando um time para disputar campeonato? Porque se estiver montando um time para disputar campeonato, isso pode durar um ano só. Às vezes não existe tanto interesse em estar participando. Se tiver um projeto que envolva a criança, que tenha organização, que tenha condição de fazer, a gente vai lá e sinta que realmente aquilo é uma coisa que a pessoa não está aventurando, está estruturado, a gente pode entrar. Mas eu vou falar para você, a gente é difícil porque ter esses projetos, porque as pessoas precisam de uma estrutura um pouquinho maior, né? Não basta uma empresa patrocinar, precisa ter uma organização, precisa ter um apoio do público, precisa ter espaço, precisa ter o campo. Doutor, hoje o senhor citou uma coisa importante na fala do senhor, apoio do poder público. A carência de campos, podemos atribuir ao poder público, na opinião do senhor? Hoje já que é um empresário daqui da cidade, vive da cidade, está na cidade, depende hoje é uma queixa generalizada, né? Tanto é que a gente já comentou aí que hoje grande parte dos atletas de Jacareí estão atuando em São José, né? Porque em função da infraestrutura, vamos dizer assim, das condições. Jacareí já foi uma referência, né, no esporte amador. Muita gente de São José atuava aqui em Jacareí e hoje inverteu, né? Porque obviamente que a infraestrutura esportiva em São José é muito mais adequada. Há uma ligação, né? Doutor. O volume de campo, praticamente todos os bairros têm um campo bem estruturado, bem organizado, que o poder público fez e a comunidade ajuda a cuidar. E aqui em Jacareí esses espaços foram perdidos, né? A gente perdeu áreas importantes, que nem o campo do Elvira ali, né? Do Elvira foi perdido. Aliás, desculpa, sobre o campo do Elvira. Do Cepim, inclusive, a gente teve algumas ações para tentar ver se a prefeitura fazia alguma coisa, mas não houve possibilidade. Não sei se tecnicamente, se foi só vontade, se tecnicamente não tinha como, se não tinha como desapropriar a área, mas eu acredito que com talvez até mais vontade do que realmente investimento. Max, aliás, eu tenho uma pergunta aqui, Max, eu vou deixar você fazer a sua para não perder o fio da meada. É o seguinte, se o senhor fosse hoje parte do executivo da cidade, fosse o prefeito da cidade, o estádio Antônio Jordão Mercadante, ele foi para a justiça, aí a justiça o empenhorou para pagar dívidas trabalhistas daquelas pessoas que prestaram trabalhos ao Esporte Clube Elvira. Aquela área, se o senhor fosse do executivo hoje, o senhor teria pegado aquela área para investir no esporte? Então, eu acho que você tem que olhar a cidade um pouco estrategicamente, né? Jacareí é uma cidade que ela circula muito em função do centro, né? Você vai num sábado de manhã na cidade, a Jacareí inteiro está no centro. Você der uma volta no centro de Jacareí hoje e depois for à tarde em qualquer bairro, aí o cara vai falar, viu você andando lá, doutor? Você estava andando na cidade. É verdade. Porque é uma cidade centralizada, né? Todos os bancos, todas as atividades comerciais praticamente, nós não temos uma atividade bairros, né?
Meia Lua tem um pouco, tal, mas São Silvestre tem um pouco, mas a estrutura, o pessoal, o hábito, a cultura das pessoas é vir para a cidade. Então eu acho que aí toda a organização da cidade é feita em função disso, né? Linha de ônibus, modelo de ônibus, centralização do transporte. Então se você pensar que você quer fazer alguma coisa para que as pessoas tenham uma facilidade de chegar, é fundamental que você tenha uma estrutura esportiva um pouco centralizada, né? Houve um investimento grande da prefeitura nos Educamais, né, que eles chamam, que acabaram pegando aqui o Trianon, acabaram pegando o Elvira. Então, também. O esporte de quadra, piscina, mas para o futebol não sobrou nada, né? Pelo contrário, acabou. E o esporte é um futebol que movimenta um volume de pessoas muito maiores. Então, eu acho que a prefeitura deveria ter, sim, levado em conta a possibilidade de ter feito esse investimento, ou através de verbas próprias da prefeitura, ou de ter ido buscar verbas, né, a nível de governo federal e tal, e criar uma escolinha de futebol ali no centro, ali, né? Manter, né, aquele centro esportivo, aprimorar, melhorar um pouco o vestiário. Pô, já tinha ali um campo relativamente bom, com arquibancada. Também já tinha, arquibancada, enfim. É toda uma estrutura que se perdeu. Agora se você pensar, né, quanto de futebol teve ali, né? Quantas disputas, o Rivelino já jogou no estádio. De repente, outras equipes virou lá. Eu cheguei até a bater papo com ele, com o Rivelino, entrevistei o Rivelino, lembro da época que ele jogou aí. Doutor, a pergunta também é curtinha e simples. Quando acaba um campo de futebol, nós teria que ser construído outro campo de futebol, nem que seja outro bairro, não tem problema. Mas tem que ser construído outro campo de futebol ou não? Então, eu acho que aí se você voltar para valores, né, como obviamente esses terrenos centrais são muito mais valorizados, acho que para substituir um desses precisava ter muito 2 ou 3. Para você ter uma ideia, nós conseguimos, através do deputado Hélio Nishimoto, uma verba para reformulação do campo do Meia Lua. Eu fiquei sabendo disso, doutor. Conseguimos essa verba. Aí o maior trabalho vai na Secretaria da Infraestrutura para ver projeto, acerta projeto, tal. Pô, o negócio não saiu. Agora fiquei sabendo que eles têm um projeto de uma rua para passar lá no campo. Na urbanização lá, está previsto mas uma faz rua... parte do anel viário, lá no Meia Lua, né? E vai acabar o campo. Isso é verdade. E não tem nenhum projeto para um novo campo. Agora você fala assim, que estímulo... Ou as pessoas que estão envolvidas com esporte, que gostam, né, como o Edão lá no Meia Lua, as crianças que estão lá, que estímulo você tem para continuar movimentando essas crianças? Até para abrir um parênteses, eu fazia exame físico nas crianças lá, quando para começar a participar da escolinha. Teve uma vez que a gente foi lá, a gente fez exame em 180 crianças. Puxa vida! 180 crianças. Ficamos lá número um sábado, grande. Eu e minha esposa quase o sábado inteiro lá fazendo exame na criançada para ver, tal, vendo pressão, vendo se estava tudo ok e tal, para ver se a criançada podia estar participando. Quer dizer, agora que estímulo que a pessoa que gosta de mexer isso lá, todo mundo contribuindo, não só doando um jogo de camisa e tal, mas também contribuindo diretamente lá. Que estímulo que as pessoas têm de organizar? Se daqui a pouco ele vai falar assim, bom, agora, criançada, acabou o campo. Doutor, nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouco, inclusive já deu nosso primeiro bloco, está chegando no final, Antônio Marques. Nós vamos fazer o seguinte, antes de terminar esse primeiro bloco, algumas informações importantes, lembrando que quem está conversando conosco é o doutor Joaquim Ferreira Neto, ele que é um dos diretores da Ativa Saúde aqui da cidade, esportista, e falando um pouco mais do esporte amador. No segundo bloco também ele vai falar outras coisas para você. Nesse final de bloco, a gente lembra que a equipe do São José, que está disputando o campeonato da Série A3, conseguiu aí uma vitória nesse final de semana contra o Barueri pelo placar de 3-0. No entanto, a equipe não jogou não. O que aconteceu foi, na verdade, que o campo foi ocupado na sexta-feira pelo rugby, não teve tempo ideal para avisar a Federação Paulista de Futebol, a equipe do Barueri, e por isso o Barueri perdeu por 3-0 o placar simbólico. Nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouco o seu Cidade Esportes está de volta, trazendo mais informações e conversando aqui com o nosso entrevistado, o Dr. Joaquim. Um abraço e até já. O seu Cidade Esportes está de volta, voltando mais uma vez, 2015, o primeiro programa, e você dando a nossa audiência.
Eu fico muito contente, depois o Antônio Marques vai também comentar, algumas pessoas nos têm parado na rua, inclusive eu estive no culto ontem da Igreja Nazareno, aqui da cidade de Jacareí, do pastor Toninho. Assim que terminou o culto, a gente vai cumprimentar as pessoas, e uma família muito bacana, a família do Tião, a dona Jandira, a Juliana, a Gabriela. Segundo elas, não torcem para time nenhum, mas elas não perdem um Cidade Esportes. Eu quero abraçar essa família. A Gabriela, inclusive, nós mencionamos para ela. Obrigado pela audiência. Queremos abraçar também, abraçando aqui o meu amigo Pedro Mota e o Pedro Mota Júnior, da Alta Escola Estrela aqui da cidade de Jacareí, que estão acompanhando o Cidade Esportes. Aliás, você passa na Alta Escola Estrela e fala assim: Luiz, ligeiro, tem um monte de nome aqui para você mandar alguns alôs. Lembra de alguém, Antônio Marques? Só quero aproveitar, Luiz Carlos, mandar também um abraço para o Dirceu Plenamente, que fez aniversário do último dia 1º, hein? Fevereiro, agora fez aniversário. Só que ele não coloca lá a idade que ele tem, mas a gente conhece, ele sabe Grisa, disso, né? Então eu já falei para ele: Luiz, Dirceu, você tem que olhar um pouquinho no espelho do tempo, você vê aí que o negócio está passando aí. Um abração para o grande Dirceu Plenamente. Muito bem, doutor Joaquim, alguém quer abraçar e mandar algum alô para alguém, para a família? Um abraço a toda a população do esporte, né? E a toda a população de Jacareí aí. É verdade. Eu só quero aqui concluir, né? A gente quer abraçar também o pessoal da diretoria de ensino, abraçando a Fátima, que é a professora mediadora ali do SENE, que tem acompanhado, o Alexandre, também, que é o diretor da escola Silvio José Seco. E por falar Silvio José Seco, hoje, na segunda-feira agora, uma das alunas me parou e falou: você não é o rapaz que apresenta lá com o senhorzinho, do lado lá o Antônio Marques, o Cidade Esportes? Sou eu mesmo. Nós estamos acompanhando o seu programa. Então, a faixa etária da nossa audiência é interessante. Desde os mais intelectuais, aqueles que estão investindo na profissão. Aliás, Marques, a única falha que eu falo para o Gino aqui é de não anotar o nome daquelas pessoas que têm dado a sua audiência, como o seu Sebastião, corintiano roxo, né? Ele que é sertanejo daqui da cidade, aí, que tem o Luiz de Oliveira também, não pode esquecer. Só isso. Agora tem o detalhe, é o seguinte: você sempre manda um abraço para a tia Rô, mas quem pediu para mandar um abraço para ele é o esposo do tia Rô. Esposo da tia Rô, que pediu você mandar um abraço, porque é o professor aposentado. O professor aposentado, que eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Aliás, vai chegando a idade, os cabelos brancos estão chegando e a mente já não é mais a mesma. Bom, vamos voltar aqui, doutor Joaquim. Doutor Joaquim, antes de nós comentarmos, eu queria que vocês comentassem. O Campeonato Paulista da Série A3 começou, e há poucos instantes, no final do bloco anterior, eu falei do São José Esporte Clube Águia. A Águia, que dentro do Campeonato da Série A3, fez 3 jogos, 2 empates e uma vitória simbólica nesse final de semana. Tem o outro time da cidade, o São José dos Campos Futebol Clube, que é o Tigre, que é o antigo josense. A equipe tem uma vitória, um empate e uma derrota. Perdeu para o Rio Preto nesse final de semana. Para comentar todo o esporte São José, quero lembrar também que o basquetebol de São José dos Campos, o basquete que está disputando o NBB masculino, foi derrotado na última sexta-feira, perdeu para o Willer Limeira pelo placar de 77 a 73, depois de estar vencendo. O São José Basquetebol masculino, que ocupa a 7ª colocação ao lado do Palmeiras. Só que, na verdade, o Palmeiras tem uma vitória a mais, por isso está na frente. Na terça-feira, dia 10, o time joga no Lineu de Moura e vai receber o Brasília, do jogador Fúvio. Grande partida que acontece nessa terça-feira em São José, Marques. O destaque para mim vai para a equipe do Taubaté. O Taubaté, que vem bem no campeonato, conseguiu aí 3 resultados positivos, agora acabou empatando dentro de casa, estava ganhando de 1-0, acabou sofrendo gol no finalzinho do jogo, o time do Taubaté. Agora o que está deixando a gente triste, Luiz, é a equipe do Guará. Guará perdeu a que terceira consecutiva, perdeu 3 partidas consecutivas, perdeu dentro de casa de 4-1, um time que estava bem, que podia muito bem montar um grande time aí, está pensando em trazer ali aquele centroavante da seleção, não lembro o nome dele agora aqui, tem que trazer também para cá. Se você não lembra, muito menos eu, Marcos. Não me lembro agora o nome dele, mas tudo bem, tem que trazer para cá. Agora a gente sente bem o time do Guaratinguetá. Será que vai também fazer parte da Série A3? É verdade. Bom, não é o Washington não, né? Não, Adriano. É o Adriano, exatamente. Exatamente, aqui Adriano. o Gino, aqui a nossa voz Adriano está querendo acertar aí com o time do Taubaté, do Guará, não sei não. Se acertar, eu acho que não vai dar certo. Doutor, bom, nós falamos, doutor Joaquim, com o empresário, um dos diretores da Ativa Saúde daqui de Jacareí. Com relação ao esporte amador, a gente percebe que alguns empresários, eles, nesses últimos anos, não vêm investindo no Jacareí Atlético Clube.
Passou alguma vez na cabeça do senhor ajudar o Jacareí Atlético Clube nesses últimos anos? Ou na empresa que o senhor A gente já teve algumas conversas, né? Mas acabou não evoluindo. O futebol é um negócio meio confuso, né? Meio difícil de você atuar. Tanto é que você vê que a região do Vale do Paraíba é considerada uma região rica, né? Um número imenso de empresas. E o futebol, principalmente, né, profissional tá capengando, né? Se for avaliar, está caindo pelas tabelas, né? Está capengando. E, consequentemente, você não cria referências, né? Seria importante você ter um time profissional. Eu acho que é o modelo, né? As pessoas, a falta de projeto, os projetos de curto prazo, né? O cara que está montando lá não discute uma viabilidade, né? Você para discutir um projeto de futebol, qualquer empresa, mas não adianta você pensar no campeonato, começar a pensar em novembro no campeonato que vai começar em janeiro e vai acabar em março, né? No máximo, acho que é março, né? O campeonato abril, maio, né? Que termina a Série A3 e a Série A2. Então, quer dizer, teria que ser um projeto de muito mais longo prazo. A gente sabe que custa caro, que hoje um jogador de futebol mais ou menos aí não é barato, né? Não é barato você fazer uma folha, né? 60 mil. Acho que a Série A3 chegaria a 20 mil. Você tem que pensar aí, então, em um projeto de 200 mil por mês, né? Se você pensar em... Aí o cara vem, fica meio amarrado, você não desenvolve, tem pouco trabalho na base, você não desenvolve atletas da base para vir para o profissional. Então, e as pessoas que se envolvem com o futebol, elas, aparentemente, parece que elas não têm um projeto muito organizado. Até os clubes grandes aí, né? Você vê que mas financeiramente... O mais quer perguntar uma coisa para o senhor, eu não sei se faz parte... Agora, e só para concluir, eu acho que quem lida com o esporte, né? E eu acho que isso é uma coisa que que o poder público... Quando a gente fala que o poder público poderia ajudar, muitas vezes não é ajudar financiando, botando grana. Ele tinha que ajudar dando credibilidade para os projetos. Se ele ajudasse dando credibilidade para os projetos, fatalmente ele ajudaria a trazer investimento. Falta credibilidade para o Jacareí? Então, eu acho que falta credibilidade na estruturação. Todo projeto de curto prazo, como a gente acabou de falar, qual foi a condição para a gente atuar num projeto do esporte amador? Foi que ele tivesse um histórico de longo prazo. Certo. Você precisa deixar alguma coisa a mais que só o retorno de marca, né? Você precisa deixar... Isso tem que estar consolidado, né? Não é só ganhar um título, é você criar um relacionamento. Para você criar um relacionamento, precisa ter um ambiente adequado, precisa ter um projeto adequado. Cara, vou colocar isso aqui, vou colocar dinheiro nesse negócio aqui, ou vou atuar aqui, vou colocar minha marca aqui, pensando em 2, 3, 4, 5 anos, não pensando em 3 meses. Ô, doutor, a gente sabe que o empresário, para poder investir no time, ele tem que pensar bem como é que é o time, como é que é a direção do time. Você vê que resultado do Santos. O Santos trocou de presidente e viu o rombo que estava no Santos. Então o empresário entra para investir no time, ele tem que saber como é que trabalha o time ali para poder ele botar a marca dele ali, para poder investir no time. Então eu não acho que teria que ser um time que tivesse bastante confiança, credibilidade? Eu acho que as pessoas... eu acho que isso não é só no esporte, não. Eu acho que a nível de Brasil, acho que as pessoas precisariam entender que para as pessoas terem os seus interesses pessoais atendidos, elas têm que entender o interesse coletivo. E eu acho que muita gente, assim, ele vê o interesse pessoal, seja não só interesse de grana, né, mas interesse de poder, de estar lá, de estar à frente. Se ele pensar um pouco mais coletivamente, ele consegue se destacar mais, né? Você só consegue fazer um bom jornal se você tiver toda essa equipe que te falou aí. Se você não conseguir fazer essa equipe toda estar junto, você não vai fazer um bom jornal. Então a gente tem que aprender a compartilhar um pouco mais as coisas e tirar a coisa do seu interesse, da sua referência. Não precisa ser referência de nada. Se você for bom no negócio, você vai ser referência e acabou. Você precisa colocar mais gente junto, precisa discutir mais gente, precisa discutir, botar no papel, não só ficar às vezes na cabeça. Eu acho que isso faz com que as coisas andem melhor e adquiram responsabilidade. A pessoa tem que pensar assim, bom,
Sabe, não acho o patrocinador. Eu falei, tá bom, mas por que o patrocinador? Ele tem que perguntar para ele assim, por que o cara viria aqui e me patrocinaria? Aí seria mais fácil. Aí ele tem que dar essa resposta para ele, porque se ele tiver essa resposta para ele, ele arruma patrocinador. Se ele não tiver, não vai arrumar patrocinador. Muito bem, nós estamos quase praticamente terminando o segundo bloco. Eu não sei, temos, eu acho que menos de 1 minuto para acabar, e então nós vamos até acelerar. O estádio do Jacareí Atlético Clube está fechado, o JAC não pode usá-lo mais, a prefeitura o pegou, e há alguns planos com relação ao estádio do Jacareí Atlético Clube. Está pintando mais um Educar Mais por lá, segundo informações. Nós estamos tentando manter contato com o prefeito daqui, estou tentando contato com o Pedro Orlando, que é o chefe do gabinete, não deu retorno até agora, a gente não sabe o que fala sobre isso. Mais um Educar Mais ali. Se for para campo, vai bem, doutor? Se for para campo, vai bem. Eu não conheço muito bem o projeto Educar Mais, mas eu sei que o que eu vou falar aqui, na verdade, não tem... É uma questão de opinião, mas que eu acho que é o que norteia mais ou menos os negócios. Os Educar Mais da prefeitura, por que conseguiu pegar o Trianon, por que conseguiu pegar o Elvira, por que conseguiu fazer o teatro, essa coisa toda em torno do Educar Mais, e de repente não fez alguns outros investimentos? Porque a educação, ela tem uma verba pré-determinada que deve ser investida, né? Isso. Inclusive é até um pouco questionável, né? Você está investindo verba da educação em estruturas de lazer. Então, não sei direito como é que isso está sendo visto aí, isso é competência dos vereadores, da própria executivo ver. Então, realmente a educação, ela tem uma verba um pouco mais exuberante que as outras áreas, por isso esse investimento. Agora, certo ou errado, eu não vou entrar nesse mérito, mas precisa ter objetivos, né, mais definidos. Que né? seria ter objetivos? Eu acho que precisa, se é verba da educação, ela tem que reverter para a educação da cidade. Se toda a verba da educação, você tem que pensar, bom, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, como é que vai ser, como é que Jacareí vai ser visto pelo Brasil, no Vale do Paraíba, no estado de São Paulo e no Brasil, como estrutura de educação? Esse investimento, ele ajuda de fato a educação ou simplesmente dá alguns parques a mais em nome da educação, com verba da educação? Eu acho que teria que levar em consideração isso. Eu acho que um estádio municipal, né, que se fosse considerar o estádio do JAC como estádio municipal, ele teria que estar conformado dentro da cidade como um estádio municipal e que através as verbas que fossem gerir isso não poderiam ser verba da educação, porque a verba da educação, na minha opinião, tem que servir para educar o cidadão do município. Doutor, obrigado pela participação. Obrigado. Marcos, um abraço. Muito bem, seu Cidade Esportes fica por aqui, né? Nós conversamos com o doutor Joaquim Ferreira Neto, um dos diretores da Ativa Saúde Esportes daqui da cidade, que conversou conosco. Sobre essa última questão dele, estamos aguardando a prefeitura, aliás, aguardando o retorno do chefe de gabinete, Pedro Orlando, com relação à visita do prefeito aqui para esclarecer algumas coisas com relação ao estádio municipal. Um grande abraço a você. Fique com a programação da TV Cidade. Nós estaremos de volta na próxima semana. Um abraço e até lá.